Queridas colegas crocheteiras, quem vos fala é Cris Carminha, curso de renda brasileira de crochê, módulo 1, aula 18. Hoje nós vamos aprender a fazer essas variações aqui do ponto meio segredo. Mas antes eu gostaria de mostrar para vocês da aula de ontem. Vejam vocês, só porque eu fiz uma pequena diferença. Aqui eu enfiei os 3 pontos altos e desci com as 3 correntinhas no mesmo lugar. Aqui eu já fiz uma variação diferente. Eu pus os 3 pontos altos no mesmo lugar e desci com a correntinha no ponto alto de baixo. Vejam vocês que já deu uma pequena diferença de um para o outro. Então, crochê é assim, qualquer variação dá diferença. Agora vejam vocês a amostra de hoje. Hoje nós vamos aprender a fazer essa variação do ponto meio segredo. Nós estamos começando com 10 pontos meio segredos. Aqui eu pus 9, mas vocês estão vendo que ele tem uma pequena diferença. E tem sim. Então eu vou mostrar para vocês aqui qual que é a pequena diferença. Uma correntinha, a correntinha grande, uma correntinha. Agora eu vou dar aqui, ao invés de fazer somente um ponto baixo, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, eu fiz 3 pontos baixos, uma correntinha. Como já deu a 10, eu vou fazer a virada, então estamos fazendo a virada. Vamos fazer outro ponto meio segredo, então a diferença aqui é 1, 2, 3. 3 pontos baixos dentro do elo do ponto meio segredo. Enfio no da frente. O procedimento é sempre o mesmo, né? O ponto meio segredo é sempre o mesmo, só que ao invés de enfiar uma vez só, 2, 3, uma correntinha, enfio no da frente. Mesma coisa, o ponto meio segredo, ao invés de pôr um ponto baixo, só vou pôr 2, 3, uma correntinha, prendo no da frente. Mesma coisa, um ponto meio segredo, 1, 2, 3, uma correntinha, enfio no da frente. Então, tanto a carreira do direito quanto a carreira do avesso é a mesma coisa. É sempre repetitivo. A única diferença é que vocês estão colocando 3 pontos baixos para fazer o elo do ponto meio segredo. Então, aqui novamente, ó. 1, 2, 3. Então, só fazendo isto, vocês estão já dando uma grande modificada no ponto meio segredo. Então, vejam vocês, ó, que ele está ficando igualzinho este aqui, ó. Aqui eu fiz várias carreiras, então não tem segredo nenhum. Tanto a direito quanto ao avesso, você faz a mesma coisa. Agora, neste outro modelo aqui, ó, nós fizemos um pouquinho diferente. É a mesma coisa, só que ao invés de colocar para fazer o elozinho do ponto meio segredo, eu estou colocando 1, 2, 3, 4, 5, uma correntinha. Então, são 5 pontos baixos para fazer o elo do ponto meio segredo. Então, o ponto meio segredo, então eu ponho 1, 2, 3, 4, 5, uma correntinha, prendo no da frente. Então, vejam vocês que essa pequena variação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, uma correntinha, já dá uma variação grande também do ponto meio segredo. Então, é muito simples essa variação. Tanto o direito quanto o avesso é a mesma coisa. Agora, vejam vocês a diferença desse para esse. Neste aqui, eu estou fazendo os 3 pontos baixos comuns. Nesse aqui, eu estou fazendo os 3 pontos baixos com laçada. Nesse aqui, eu estou fazendo 5 pontos baixos normal. E neste aqui, eu fiz 5 pontos baixos com laçada. Então, vejam vocês que com laçada, o zigue-zague fica um pouco mais aparecido.
enquanto que sem laçada o zigue-zague fica um pouquinho mais fininho. Aqui a mesma coisa. Com a laçada nos 3 pontos baixos, um pequeno zigue-zague fica mais saliente. E aqui, sem a laçada, o zigue-zague fica um pouquinho mais discreto. Então vejam vocês que uma pequena modificação, como que dá um visual totalmente diferente do ponto meio segredo. Se vocês gostaram, vocês dêem um like, compartilhem com as colegas para que elas possam também aprender. Ativem o sininho para receber todas as postagens e treinem bastante, colegas, para que vocês fiquem craques do ponto meio segredo. Que Deus as abençoe poderosamente.